Amigo alternativo, provavelmente você não lembra, mas existem times que já disputaram a Libertadores e não existem mais. E nem são times assim antigos que disputaram aquelas edições bem antigas da Libertadores. São times recentes que disputaram Libertadores aqui do século XXI e aí, por motivos diversos, políticos, financeiros ou até por manobras escusas, polêmicas, acabaram extintos. Vou contar as histórias mais curiosas dos times mais relevantes e apresentar uma lista para você depois da vinheta. Espero que você esteja acompanhando o campeonato francês e o campeonato alemão pelo aplicativo OneFootball. Lá tem transmissão gratuita, ao vivo, dos jogos do campeonato francês e do campeonato alemão, que são muito bons, afinal de contas, tem Neymar, tem o atual campeão europeu, entre várias outras atrações, tem atrações alternativas também, enfim. E o aplicativo OneFootball tem outras funções também, né? Baixa aqui, acesse o link aqui na descrição, baixe esse aplicativo e veja lá que é só você configurar com as suas preferências, com o seu time preferido, com a sua competição preferida, e aí você vai receber as notificações mais importantes no seu celular. Você vai também aproveitar aí o tempo real das partidas, que tem as estatísticas, tem também o placar ali sempre atualizado, tem mercado da bola, tem indicações de vídeos, enfim, um mundo de futebol para você com essa grande atração das transmissões dos jogos do campeonato francês e do campeonato alemão. Baixe o aplicativo OneFootball. Esse é um time curioso porque teve uma ascensão, um crescimento muito rápido. Era uma equipe que normalmente disputava ali segunda divisão, divisão de acesso do Peru, e aí quando chegou na primeira divisão já foi vice-campeão da Elite. E aí garantiu a vaga, isso foi em 1969, garantiu a vaga na Libertadores de 70 e conseguiu até uma campanha razoável, ficou na terceira posição do grupo, não se classificou, era um grupo que tinha Laú, LDU e América de Quito, lembrando que nessa época os times brasileiros não disputavam a Libertadores, tinha uma série de críticas, né? Criticavam a violência da competição, regulamento, calendário, tudo isso atrapalhava, né? Então, em algumas edições dessa época o Brasil não disputou. Se tivesse disputado em 70, os representantes seriam Palmeiras e Cruzeiro, mas não foi. E voltando a falar do Defensor Arica, acabou tendo uma queda também muito rápida. O time, em 72, 2 anos depois de disputar a Libertadores, já acabou de vez. Ele teve uma crise financeira muito grande, fez uma campanha ruim na lanterna do campeonato peruano, chegando a disputar ali partidas com um time juvenil, foi rebaixado e depois acabou. Agora sim, um time que surpreendeu na Libertadores. Jaguares fez muito bonito quando disputou a Libertadores em 2011, um clube recente, né, de formação recente, e aí quando chegou na Libertadores de 2011, ninguém esperava, saiu da fase preliminar, daquela fase chamada pré-Libertadores, né, e chegou nas quartas de final, só caiu nas quartas de final. E nesse caminho aí enfrentou muita gente grande, como por exemplo o Internacional, mas vamos repassar aí a campanha, né? Ele derrotou o Alianza Lima na fase preliminar, time mega tradicional do Peru, né? Na fase de grupos, enfrentou e derrotou o Inter, o Jorge Wilstermann e o Emelec, tudo em casa, né? E depois nas oitavas eliminou o Junior Barranquilla. Acabou caindo para o Cerro Porteño. Vale lembrar que esse time contava com o Jackson Martínez, jogador que depois acabou indo para o Porto, se destacou, teve uma passagem pelo Atlético de Madrid, já menos brilhante, né? Mas enfim, ele foi revelado internacionalmente, digamos assim, no Jaguares, que não teve outros grandes momentos, nem antes nem depois, seja na Libertadores, Campeonato Mexicano, nada disso. Até 2013, o Jaguares era financiado pelo governo de Chiapas. Aí em 2013 um grupo privado chegou e aí sim surgiu todo o problema que acabou com o Jaguares. Isso porque esse grupo privado era dono do Querétaro também, de outro clube, e como o Querétaro tinha sido rebaixado, eles fizeram com que o Jaguares acabasse para o Querétaro ficar com essa vaga na primeira divisão do Campeonato Mexicano. Tanto é que depois esse investimento, esse movimento e esse investimento desse grupo privado foi que trouxe o Ronaldinho para o Querétaro, naquela passagem mega alternativa, aquele rolê mega aleatório do Ronaldinho, né? E o Jaguares, então, nesse movimento aí acabou. Depois ainda teve o Chiapas de Jaguares, que também que surgiu aí das cinzas do Jaguares, mas também já acabou.
Inicialmente, esse time tinha o nome de Atlético González, que era até uma forma de homenagear o pai do dono do clube, né? O dono do clube é Marício González, o pai era o Walter González e o time se chamava Atlético González. Mas aí em 2013 se tornou La Paz, e aí disputou, conseguiu viver um bom momento exatamente depois de mudar o nome, chegou a ser vice-campeão boliviano e aí disputou a Libertadores de 2008. Foi vice em 2007, disputou a Libertadores de 2008 e jogava numa altitude de 3.500 metros acima do mar, mas mesmo assim não foi bem na Libertadores. Disputou a fase preliminar contra o Atlas do México e não conseguiu passar, e aí pouco depois da mudança de nome, 10 anos depois da mudança de nome, né, em 2013, o clube acabou sendo extinto por causa de problemas financeiros. O time estava com muitas dívidas, o Maurício González quis vendê-lo, até achou um investidor, mas o investidor não conseguiu pagar as dívidas e o clube realmente acabou. Sim, existe uma relação entre esse Marítimo e o Marítimo de Portugal. O clube foi fundado realmente por portugueses ali, torcedores, simpatizantes do Marítimo de Portugal, e aí a partir de 85 o clube começou realmente uma evolução muito rápida, saiu da segunda divisão rapidamente, e aí foi campeão 4 vezes da Elite, conseguiu ser campeão 4 vezes da Elite, disputou a Libertadores 5 vezes, na maior parte das vezes não passou da fase de grupos. Na única vez que passou da fase de grupos, em 92, foi a melhor campanha, acabou caindo já nas oitavas de final, e aí veio o fim do clube, pouco depois, na temporada 94, 95 ali, começou uma crise, uma mistura de crise política, financeira e até de justiça, uma crise judicial, né? Primeiro financeira, porque o clube estava com dificuldades até para pagar o aluguel do estádio onde jogava, na região onde jogava, né, na Venezuela. E aí ele teve que mudar de cidade, mas uma disputa política ali com o presidente da Federação da Venezuela não simpatizava com o crescimento do clube, né? E aí resolveu perseguir o time, disse que o estádio para onde eles tinham levado os jogos não tinha condições de disputar, de sediar a fase final da competição que o clube estava disputando, e aí por causa disso o clube acabou sendo excluído da competição, ficou revoltado, obviamente, levou a disputa para a Justiça Comum, até conseguiu razão na Justiça Comum, mas como é de praxe, a FIFA não permite que os clubes levem essas disputas esportivas para a Justiça Comum, e aí puniu o Marítimo com multa muito pesada, punição esportiva também, e aí o clube acabou sendo extinto porque não tinha como pagar e se reconstruir novamente. Se você gosta de futebol alternativo, quero deixar o convite especial para você apoiar o Última Divisão, nosso projeto que está precisando realmente de uma ajuda para se manter e para crescer. Estamos com um projeto de apoio coletivo, de financiamento coletivo lá no Catarse, tem até metas para bater para a gente fazer uma cobertura bem legal sobre Série B. Conheça tudo com o link que está aqui na descrição e apoie o Última Divisão. Esse é um dos melhores nomes que eu já ouvi de time, Pepeganga Margarita. Fale aí você também para ver como é legal. Pepeganga Margarita. O nome, na verdade, deveria ser inicialmente apenas Margarita Futebol Clube, porque é um time que representa uma ilha de um estado ali insular da Venezuela, o estado é Nueva Esparta, a ilha se chama Margarita, e aí teria esse nome. Mas ali na hora de arrecadar fundos para o clube ser criado, houve uma parceria com uma loja de departamentos que se chamava Pepeganga, e aí então ficou Pepeganga Margarita. E o clube conseguiu um crescimento muito rápido aí, isso na década de 80, ele foi fundado em 85, em 87 já subiu para a primeira divisão, em 89 foi vice-campeão do campeonato venezuelano, e aí foi para a Libertadores de 90, e aí conseguiu uma improvável classificação para as oitavas de final. Caiu num grupo que tinha 2 uruguaios e um venezuelano, né? E conseguiu passar com o terceiro colocado. Nas oitavas de final, pegou o Independiente, tradicional Independiente da Argentina, e tomou 2 goleadas, acabou sendo eliminado, mas fez essa participação aí realmente honrosa na Libertadores.
Infelizmente, o Pepe Ganga Margarita não existe mais. O clube perdeu o patrocínio da loja de departamentos logo depois da Libertadores, né? Houve um rombo muito grande ali nas finanças do clube por causa das viagens para o Uruguai, para a Argentina. O clube não soube se administrar financeiramente, né? Crescimento muito rápido, é difícil manter, e aí, sem recursos, o clube ainda disputou só mais uma competição, mas acabou e cedeu o lugar dele depois para o Monáguas. Esse é um time de longa data, tradicional, mas que só teve assim grandes momentos a partir dos anos 2000 e principalmente a partir de um momento que o clube poderia ter entrado numa crise muito grave. Isso foi em 2006, quando o time quase foi rebaixado, conseguiu fazer 2 gols ali praticamente nos acréscimos na partida para se livrar do rebaixamento. O gol que saiu nos acréscimos de fato acabou sendo chamado de gol do milagre, porque realmente levantou muito o clube. O regulamento fez com que, como o clube não foi rebaixado, ele se classificasse para o mata-mata depois. E aí o São Luís acabou passando para o mata-mata, e naquela temporada em que ele quase caiu, ele também foi vice-campeão, quase foi campeão. E aí garantiu vaga na Libertadores, isso foi em 2008, né? Ele garantiu vaga na Libertadores de 2009, conseguiu passar da fase de grupos, ia disputar as oitavas de final, mas estava tendo a gripe suína, a epidemia de gripe suína no México, e aí os clubes que iam disputar contra ele, os clubes se recusaram por causa da epidemia, né? E aí o clube acabou sendo eliminado, com a promessa de que ele ia disputar depois, entrar na Libertadores do ano seguinte a partir das oitavas de final. Isso aconteceu, em 2010 o São Luís entrou nas oitavas de final, mas pegou o Estudiantes de La Plata e foi eliminado. E o fim do São Luís tem relação com o Jaguares, que eu falei lá no começo, porque quando o clube acabou se mudando para Querétaro, né, o Jaguares se mudou para Querétaro, a estrutura ficou ali em Chiapas, né, e o dono do São Luís resolveu aproveitar e mudar o clube para Chiapas para aproveitar aquela estrutura, né, mas em 2017 o time já acabou por causa das dívidas. E a lista de times que disputaram a Libertadores, mas acabaram depois, é longa. Vou citar mais alguns sem entrar em detalhes aqui, mas porque também vale a citação. Tem, por exemplo, Atlético San Cristóbal, da Venezuela, foi a segunda fase da Libertadores de 83, mas acabou extinto em 85. Deportivo Galícia, da Venezuela, teve 9 participações na Libertadores, sendo a última em 80, mas acabou em 2002. O Deportivo Português, da Venezuela, disputou a Libertadores de 68, até chegou na segunda fase, mas acabou em 85. O Maracaibo, da Venezuela, jogou 4 edições da Libertadores, nunca passou da fase de grupos, mas até enfrentou brasileiros, enfrentou o Inter, Paraná, Flamengo, e acabou, é um time que acabou em 2011. Nacional de Táchira, da Venezuela, jogou a Libertadores de 2003, mas acabou um pouco depois. O Valdez, do Equador, jogou a Libertadores de 92, mas acabou em 2015. Valência, da Venezuela, né? São muitos times da Venezuela. A crise financeira realmente do país, com certeza, afeta demais esses clubes. O Valência disputou 3 Libertadores e acabou em 2014. Deportivo Canárias jogou a fase de grupos da Libertadores de 69 e acabou 10 anos depois, de 79. O Lara, da Venezuela, jogou a Libertadores de 66, caiu na fase de grupos e em 2012 acabou. E o Atlético Zulia disputou a Libertadores de 98, não passou da primeira fase e logo depois também foi extinto. Agora comente aí, amigo alternativo, se você lembrava desses clubes, se você tem mais memórias desses clubes aí que já estão extintos, né? E o que você quer ver aqui no Última Divisão sobre a Libertadores de 2021. Deixe aí sua sugestão, você sabe que estamos sempre de olho, sempre interagindo com vocês, e isso é muito importante. Também não se esqueça, é claro, de se inscrever no nosso canal. A gente vai falar muito de Libertadores nessa temporada, vai ter programa Aquela Libertadores em breve, vamos falar dos estreantes, das surpresas. Com certeza vai ter muita cobertura de Libertadores. Se você curte, ative as notificações para não perder. Também deixe seu like, né? É sempre muito importante para a gente saber que vocês estão curtindo. Compartilhe com os amigos e acompanhe a Última Divisão nas redes sociais, que a gente está sempre falando lá sobre Libertadores, também sobre esse lado mais alternativo do futebol como um todo. É isso, amigos. Até a próxima.